requerimento. Bem, o requerimento não tem mais prazo, certo? Essa história de dia 28, dia 29, não tem mais prazo. Já está todos os envelopes na mão da presidência do Conselho. A fonte ainda me disse que a presidência está com o Barretinho. A fonte que me passou essa informação me falou que está esperando membros da diretoria, da comissão, da direção do Conselho, chegar, que tem gente viajando e ele quer abrir esses envelopes junto com esse pessoal, para que tiver toda a cúpula da direção do Conselho, para depois decidir o que vai fazer com esses documentos. Se vai abrir para uma Assembleia ou se vai encaminhar, que eu acho o certo é esse, encaminhar para quem requeriu que fez o requerimento. Tá certo? São 28 conselheiros que assinaram e o doutor Barreto endossou e agora está na mão do Barreto, está guardado, não falta nenhum documento ser entregue, tá? Tudo que era para ser entregue foi entregue, está na mão do Barreto e aí vai ser analisado, apreciado pela comissão e aí eles vão decidir o que vão fazer com esse material. Essa é a informação correta, tá certo? Outra coisa, falando aqui ainda do requerimento, sobre a reunião que houve, para mim, reunião pirata, né, mexicano? Já que o presidente do conselho não foi chamado e não teve, eles se reuniram lá num restaurante, chamou o grupinho, tá? Aquele grupinho dos inquebráveis, tá? Eu ainda estou para saber se tem 3 alas ou se são só 2 e a outra está disfarçada de uma terceira ala. Vamos lá, tem a ala da oposição, que pediu o requerimento, tem a ala dos inquebráveis, certo? Que fez a reunião ontem, ou foi ontem, e tem a ala da diretoria, do que ficaram, dos remanescentes da diretoria. Eu acho, na minha humilde opinião, não vou cravar, que eu não tenho certeza que isso aí é a mesma ala. Só com conversinha. Para mim existe uma vaidadezinha, viu, Carlos Alberto? Existe uma vaidadezinha, eu só olho para o meu umbigo, eu tenho razão, porque existe aquele clero, né, aquela ala dos mais antigões, sabe, dos muito antigos, e essa ala dos mais novos, como diz assim a história daqueles que fazem o Ceará hoje. Então tem alguém tentando juntar essas 2 alas, certo, contra a oposição. Vamos lá. O que é que foi assunto dessa reunião? Informação também lá de dentro. Certo. 2 assuntos. Nenhuma falaram nesse requerimento, pelo que eu sei, ninguém foi tocado nesse assunto, mas foi tocado em minar o Barreto, tentar dizer e explicar que essa comissão, que o presidente e quem faz o conselho hoje são piratas, que não foi feito da forma correta, tá certo? Que foi burlado o estatuto. Por que estão querendo minar o Barreto e esse conselho? Porque o conselho está redigindo um novo estatuto que vão ferir os interesses de quem está lá. Certo? Exatamente. Outro porém, né? Que eu posso afirmar que quem assinou o documento de um requerimento para revisionar, eles também cataram assinaturas para revisionar, fazer a revisão do estatuto feito pela comissão estatutária, certo? Eu posso garantir que 100% desses que assinaram são contra o seu voto, torcedor. Contra o seu voto. Pode ser que teve pessoa que foi para a reunião que é a favor do sócio do voto do sócio torcedor e que não assinou o requerimento. Para mim, quem assinou, já me passaram a informação que quem assinou, o Eupídio chegou aí, saiu de novo, porque não apareceu. Viu, Eupídio? Eu não te coloquei porque não apareceu. Você está sem imagem. Tá bom? O Eupídio já está no pedaço. Já te coloquei ele aqui. Certo. Então, voltando ao assunto. Peraí, deixa eu entender.
Alguns assinou e tem alguns que não assinou. E não assinaram. O nó é para saber quem assinou não quer que a torcida tenha direito a voto. Porque a torcida, tendo direito a voto, os hoje que controlam o Ceará, certo? Vai perder poder. O Paulo e esse pessoal que lá está, certo? A torcida não aguenta mais. E a torcida vota na oposição para tirar essa situação que está acabando com o Ceará, não é isso? O que acontece é o seguinte, que o senhor Carlos Moraes, junto com o Aragão, que para mim é a banda podre desse conselho, certo? É que o Carlos Moraes vive com o nome do pai, pelo que o pai fez, na época do baú, certo. Porque ele, como diretor, não agrega em nada, como conselheiro, não agrega em nada. Pelo contrário, faz parte do trem da alegria e da farra dos camarotes. Cheguei também essa informação até mim, Carlos Alberto, interrompendo, mas já dando continuidade com a informação, disseram que o Carlos Moraes é o da brincadeira, é o do esquisinho, é o da farra, é o da vovozete, sabe? Então, isso aí nós temos que colocar dentro do Ceará pessoas sérias. Não é à toa que o Ceará contratou um jogador chamado Sidney, que todo mundo olhava para o cara e disse, esse aí não tem condição de vestir o manto sagrado do Alvinegro. E já são 7 anos, com mais esse ano de João Paulo, de uma leva de jogadores sem responsabilidade dentro do Ceará. Quem contrata está acabando com a vontade do torcedor de torcer Ceará. Porque não temos resultados dentro do Ceará. E esse cara é simplesmente o espelho dos jogadores que são contratados. Tipo Peixotão, tipo Dentinho, que foi-se embora, não deu um chute pro gol, não fizeram nenhum gol e nenhuma assistência. Tá fazendo o quê lá dentro do Ceará? Voltando, falando da reunião, seguinte, seu Carlos Moraes, tem muita representatividade com os conselheiros, eu não sei o porquê. Para mim, um conselheiro que se abraça com um cabra desse e endossa um cabra desse, ou é mais burro do que ele, um jumento doutrinado, ou faz parte do aparelhamento, que eu não vejo por que apostar num conselho, numa diretoria perdedora que decepcionou o seu torcedor e continua pequenando o clube. Não dá mais, não tem como ponderar com esse povo. É sair todo mundo. Exatamente. Carlos, não tem ninguém. Quer dizer que se acontecer de jogar uma bomba lá no Ceará, né? Foi todo mundo para o espaço. Aí o Ceará vai acabar porque não tem ninguém para assumir? Que papinho isso aí, Carlos Alberto, é o maior papo furado que existe. O maior papo furado que existe. Toda oposição que eles falam é dito, vocês vão entregar o Ceará na mão desse aqui, do Gabrielzinho. Rapaz, teve pessoas que foram perseguidas lá dentro do Ceará. E você olha para o nosso rival, os caras assumiu o nosso rival com 35, 40 anos. Não era gente velha, não. Era gente nova, querendo fazer gestões novas, querendo ultrapassar o Ceará. E conseguiram em várias áreas, sabe? E o Ceará, com as mesmas pessoas, há 8, 10, 15 anos, o Ceará está andando para trás. O Ceará está pedindo ajuda. O Ceará está sangrando. Tem que ter, Carlos Alberto, dentro do Ceará, uma, como é que se diz? Uma fiscalização, auditoria fiscal independente com urgência, para saber quem é que está gastando o dinheiro do Ceará com esses jogadores, com essas coisas que estão acontecendo lá dentro do Ceará. E quando eu bato não é no ser humano, no pai de família, não. Eu bato naqueles que são membros do Ceará, que estão fazendo o Ceará pequeno. Grande doutor, eu pedi aí com nós. O Ceará está hoje pequeno no cenário nacional. Dá as boas-vindas aí, doutor, eu pedi aí. Ó, só para terminar aqui o raciocínio. Então, se abrirem o voto para o torcedor, esses que se acham dono, como Aragão, Carlos Moraes e companhia, Eduardo Arruda, que tem até o cachorro lá volta, até o pet.
Eu só que tem um diretor que levou um pai com um soro, meu irmão, quase com um pé lá no outro lado, levou para poder votar. O interesse é tanto. Então, meus amigos, se o sócio-torcedor votar, esses que se acham dono vão perder forças. Vão perder forças. Então, a preocupação é essa. Aquela reunião de ontem, essa história de dizer que vão abrir para o sócio-torcedor, é mentira. Ali, a maioria que estava na reunião são contra o sócio votar. E eles querem minar o doutor Barreto. Por quê? Porque o doutor Barreto foi o único que assinou um requerimento que já foi lá e voltou várias vezes com outros presidentes que já passaram. Nenhum teve cunho. E estão pressionando o doutor Barreto. E aqui eu vou falar para ele, aqui para todo mundo ouvir. Doutor Barreto, não abra. O torcedor está com você. Entregue esse requerimento, as respostas, tudo que foi pedido para aqueles conselheiros tomarem a providência, se realmente estiver faltando alguma coisa, que eu duvido que aquilo ali esteja completo.